Boa tarde, noite a todos. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Convido os irmãos, os visitantes, todos aqueles que estão aqui a abrirem na carta do apóstolo Paulo a Romanos, por favor, aos Romanos. Capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Te convido mais uma vez a orar, a pedir que Deus fale aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, submetidos à palavra de Deus, iniciando mais um ano em nossas vidas. Nesse primeiro domingo de 2019, Senhor, dia da ressurreição, dia do Senhor, enquanto igreja, nos submetemos, Pai, mais uma vez, a que o Senhor fale conosco esse ano, a que o Senhor trate dos nossos corações, a que o Senhor possa transformar, Senhor, a nossa vida. Estamos necessitados, precisando ouvir a Tua palavra. Revela-te a nós, fala aos nossos corações, descortina a nossa alma, quebra as nossas defesas, é o nosso pedido, que o Espírito Santo fale a todos aqui, em nome de Jesus, amém. Novamente uma boa noite, ou boa tarde, né? Tem cara de tarde. Nós estamos iniciando uma nova série de sermões sobre o livro de Romanos e vamos estar em Romanos todo o mês de janeiro. Antes de começarmos, é bom que o nosso coração esteja disponível, aberto, o nosso coração esteja disposto a ouvir a palavra do Senhor. É muito importante, antes de iniciarmos a audição de um sermão, de uma palavra que vai na direção daquilo que o Senhor quer falar para nós, é muito importante que a gente observe o coração e já no início desse encontro possamos pedir: Senhor, abre o meu coração. Talvez eu tenha vindo de um dia atribulado, talvez eu tenha vindo de uma semana difícil, talvez eu até tenha vindo de um fim de ano não tão agradável. Então é preciso que o nosso coração esteja disponível, e é isso que eu te peço nesse momento também, que você disponibilize, abra o seu coração, fale aí consigo mesmo, falando com Deus assim: Deus, abre o meu coração, Deus, eu preciso entender. Amém? O livro que nós vamos começar a estudar é o livro de Romanos. Eu gosto muito de livro, eu gosto muito de comprar, de receber, de ler emprestado, e eu tenho hábitos de leitor. Eu não sei se você os tem, mas eu tenho hábitos de leitor. Assim que eu pego um livro, eu observo primeiramente o autor. Às vezes eu nem olho para o título, eu já vou correndo quem é o autor. Depois, em seguida, eu vou para a segunda fase, que eu considero a minha segunda fase, que é a editora. De onde esse livro veio diz muito sobre que livro é esse, pode ter certeza. Depois eu vou para uma terceira fase. Olhando para o título, eu observo um pouco se dentro do livro existem pessoas que eu admiro que referenciam o livro. Eu não sei se você já fez isso. Você abre aquelas orelhinhas do livro, as primeiras páginas podem falar sobre alguns jornais que fizeram crítica do livro. Na parte de trás, você já viu, às vezes tem comentários em livros
seculares, você vai lá, New York Times, estreou entre os 10 mais, e enfim, você vai observando o livro, a capa, o autor, e, incrivelmente, muitas vezes um livro que num primeiro momento não parecia nada demais, ele parece ser desejável. Ele parece que de uma hora para outra, eu quero comprar esse livro. Você já teve essa sensação? Eu quero esse livro. Eu preciso desse livro hoje. Eu preciso que você me empreste esse livro. Quando estamos diante de uma nova leitura, nós temos uma reação, às vezes, com a Bíblia diferente. A Bíblia é a palavra de Deus. Ninguém duvida. Aqui ninguém está pondo em prova qual é o autor mais digno das Escrituras. Mas também a gente não pode desconsiderar que existem livros da Bíblia que foram responsáveis, após a sua leitura, por desdobramentos absurdos na história humana. E eu gostaria de ler algumas das falas de pessoas que, estando diante desse livro, testemunharam coisas incríveis. Eu queria primeiro, por exemplo, pensar que ao ouvir o testemunho de alguém, eu posso me aproximar mais. Aí eu quero que você possa utilizar a palavra com responsabilidade. Eu me aproximo mais do espírito do livro, daquilo que o livro quer trazer para mim. Esse livro de Romanos tem alguns testemunhos bem famosos. Por exemplo, John Stott, um autor famoso, considerado um dos grandes homens de Deus do século XX, falou assim desse livro de Romanos: eu tive uma relação de amor e ódio com Romanos, por causa dos prazerosos, dolorosos desafios pessoais do livro. Foi a exposição devastadora do pecado e da culpa universais do ser humano que Paulo faz em Romanos, do 1 ao 18, ao 3 ao 20, que me resgatou daquele tipo de evangelismo superficial, preocupado apenas com as necessidades percebidas das pessoas. Nossa! Ele está dizendo que a visão que Deus dá ali no livro de Romanos sobre o pecado resgatou ele de uma visão superficial acerca do evangelho. Martinho Lutero, reformador, pai da reforma, por assim dizer, ele odiava Deus. Ele, quando ouvia falar sobre justiça de Deus, ele odiava Deus profundamente. Ele o via como um tirano, um ditador, prestes a esmagar os pecadores pouco antes do inferno. Então Lutero leu Romanos. E aí depois ele disse: então, em Romanos, compreendi que a justiça de Deus é aquela pela qual, por graça e pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé. Por isso senti que renasci e atravessei os portões do paraíso, lancei-me em seu interior. Do livro. Se antes odiava a expressão justiça de Deus, passei agora a considerá-la a mais cara e reconfortante notícia. Lutero odiava Deus, ele encontrou-se com Romanos e agora ele achou a porta do paraíso. Francês João Calvino, reformador da mesma época, numa frase um pouco mais sucinta, disse assim: estar diante de Romanos é estar diante da porta de entrada para todos os tesouros mais escondidos das Escrituras. Essas experiências desses homens, esses relatos desses homens, eles deveriam nos deixar instigados. Que livro é esse? O que esse livro faz quando nos aproximamos dele com o coração aberto? Timothy Keller, autor contemporâneo, vai dizer: a Carta aos Romanos é um livro que transforma o mundo, repetidas vezes pela transformação de pessoas. Homens como Agostinho de Hipona, no V século, com mais de 20 anos de uma vida de orgia, mulher, amantes e bebedeira, ouviu crianças cantando atrás dele enquanto sua angústia gritava no seu coração. As crianças cantavam um cântico de crianças da época: pegue o livro, pegue o livro, pegue o livro. Ele estava com a Bíblia na mão, ele pegou o livro e onde é que ele abriu? Onde é que ele abriu? Romanos. E lá em Romanos ele encontrou Romanos
13, 14 está dizendo assim: olha, nada dê à carne em suas concupiscências. Ou seja, ele pegou a carne dele e não tinha mais carne para contar a história. Uma explosão de fé. Aí você pensa: mas o que houve? É só um livro. Eu não sei se eu estou te instigando, se eu estou te preparando, se eu estou te perturbando, mas quando eu li esses relatos, eu comecei a ficar perturbado com esse livro. Agostinho ouviu: pegue o livro, leia o livro. Lutero, você ouviu: lancei-me no seu interior. Essa noite o Espírito de Deus te confronta com talvez o mais perigoso, agressivo e surpreendente livro do Novo Testamento. Mas para não parar no Novo Testamento, pego a frase de William Tyndale, um homem usado por Deus para traduzir a Bíblia no século XVI, para que os ingleses tivessem Bíblia. Ele diz assim: antes de você ler o Velho Testamento, leia Romanos. Porque parece que ali Paulo prepara as pessoas para que elas entendam o velho. Incrivelmente, esse homem está dizendo que antes de mexer ali com crônicas, com reis, com números, leia Romanos. Estamos diante do livro mais perigoso do Novo Testamento. Você está diante de um eminente confronto com a palavra de Deus. Não dá tempo de sair, a porta está aberta. Mas se você decidir ficar, lance-se no livro. Se você decidir ficar, pegue e leia. Se você decidir ficar, abandone suas orgias, abandone sua bebedeira, sua imundícia. Se você decidir ficar, você vai estar diante de um livro perigoso. Mas aí você e eu, obviamente, vamos pensar: por que o livro é assim? Tem tantos livros na Bíblia. Por que mais esse? Por que ele é tão diferente? Por que ele é tão distintivo? Eu quero te dar um panorama disso. É o nosso primeiro encontro com essa carta. Eu quero te dar um panorama disso. Eu quero que você perceba que esse livro é sim um livro diferencial. E algumas coisas fazem com que esse livro nos assombre, e assombraram esses homens. Aí mesmo no capítulo 1, no verso 18, você vai ver uma frase perturbadora. Vai dizer assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio de sua injustiça suprimem a verdade. De onde vem a ira? De Deus. Eu não sei se você já teve contato com literatura cristã, mas tem um personagem de John Bunyan, o peregrino. O peregrino vai caminhando e na cidade que ele mora, a cidade infernal que ele mora, ele encontra o evangelista. E o evangelista se aproxima dele e diz assim: fuja da ira que virá. O peregrino sai desesperado. Ele pega a Bíblia dele e sai por aí, procurando olhar para aquele ponto de luz que o evangelista havia mostrado. Fuja da ira que virá. Esse livro, o livro de Romanos, ele vai nos trazer uma profunda sensação, uma clara sensação de que um terrível juízo de Deus se aproxima. Esse juízo está apontado para a humanidade, e essa humanidade está em eminente caos, indo na direção de uma destruição. A ira de Deus está deflagrada. Deus está apontando a sua ira contra a raça humana. O livro de Romanos vai nos dizer que a ira de Deus é revelada contra a nossa maldade. Deus não está passivo à nossa maldade. Deus olha para a nossa maldade e aponta a sua mão em juízo. É assustador. Parece que existe uma bomba relógio com contagem regressiva acionada pelo homem, onde nenhum homem consegue desarmá-la. Existe
um caos vindo na nossa direção. O apóstolo Pedro vai dizer em uma de suas cartas de que a terra está entesourada para o fogo. Você tem noção do que é isso? A terra está sendo preparada por Deus para um dia onde será consumida por Ele. A ira de Deus é revelada contra a raça humana. E é um livro tão desesperador em alguns momentos que Paulo, ciente da mensagem que carrega, eu não diria se desespera, mas ele clama. No capítulo 10, verso 14, ele vai dizer assim: e como ouvirão, se não há quem pregue? Ele vai olhar para aquele cenário destruidor no mesmo livro e vai falar assim: olha, está vindo na direção, está vindo na nossa direção, vamos anunciar isso, vamos pregar isso, vamos avisar sobre essa ira. Paulo estende isso, falando em capítulo 3 que ninguém vai escapar, nem judeu nem grego. Todos pecaram, estão alienados, vendidos, distantes da glória e da graça de Deus. Paulo está dizendo: não há um que sobre, todos se perderam, todos estão extraviados, entesourados para o fogo, preparados para a perdição, completamente perdidos de Deus. A mensagem desse livro apressa a decisão. A mensagem do livro de Romanos nos coloca numa posição em que temos de nos lançar no livro, temos que pegar e ler o livro, temos que largar a bebedeira, temos, o livro aponta na direção de ou vai ou racha, diria o ditado público, ou tu vai, ou tu não vai mais. E esse livro, além da ira, revela um assunto principal. Esse assunto, diz John Stott, apontando com Leon Morris, um comentarista, existe um assunto principal no livro de Romanos: Deus. Esse livro, ele é tão profundo porque o assunto dele, repetidas e repetidas vezes, é Deus. Deus é o assunto do livro de Romanos. Se você duvida disso, você pode me ouvir acompanhando de que Paulo é separado para o Evangelho de Deus, capítulo 1, verso 1. A ira de Deus se revela do céu, capítulo 1, verso 18. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não precisa abrir, depois você anota. 3:23. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. 5:1. A ardente expectativa da revelação aguarda a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. 8:19. O sacrifício vivo, santo e agradável é ofertado a Deus, para que possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12. O assunto do livro é Deus. O tempo todo é sobre Deus, seus juízos, seus decretos, sua bondade, sua soberania. Em Romanos, Deus é o assunto, o tema principal. Ele é o juiz e Ele é o salvador. Tem um momento que é brilhante, onde Paulo discute com o leitor, caso o leitor ache o assunto sobremodo grave ou extremamente difícil de entender, ou ainda ache que deva ter uma outra interpretação quanto a isso. Paulo vai discutir com seu personagem imaginário. Em 9:20 de Romanos, ele vai dizer assim: quem é você para discutir com Deus? Paulo defende, ele sai em defesa do maior assunto de Romanos, Deus. Paulo busca um debate retórico que na antiguidade era chamado de reductio ad absurdum, ou redução ao absurdo. A argumentação de Paulo nesse livro é como se ela te afunilasse, te esmagasse e você não tivesse mais como dizer contra Deus. O assunto do livro de Romanos é Deus. E tem um terceiro ponto que faz com que, ainda além desses dois pontos, a ira de Deus e Deus, o terceiro ponto torna ainda mais perceptível por que esse livro deveria ser lido por todos nós.
capítulo 1, verso 16, vai dizer o seguinte, você completa no final quando eu parar: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus, salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho, preste bem atenção, ele não contém poder, não traz consigo algum poder. O evangelho é poder, e aqui no artigo em grego ele é o poder. O evangelho não é uma mensagem que contém nem leva ao poder. O evangelho é o próprio poder de Deus revelado à humanidade. Não se trata apenas de um conjunto de palavras. Sabe quando a gente está explicando o evangelho para alguém? A gente está falando assim, o evangelho, houve a redenção, o homem pecou, você está explicando isso. Aí a gente pode achar que o evangelho se resume a uma explicação, quando de alguma forma, Timothy Keller vai falar isso com brilhanteira, ele vai falar assim, de alguma forma, a própria anunciação vem com o poder, não do mensageiro, mas a mensagem é o poder, a elocução verbal de Deus através do evangelho. O ponto central de onde seu poder é expresso está no evangelho. O evangelho é o poder. Compreender e anunciar o evangelho é estar em contato direto com o poder de Deus. Isso é magnífico. Quando eu estou anunciando o evangelho, quando eu estou entendendo o evangelho, interiorizando o evangelho, pensando no evangelho, proclamando o evangelho, eu estou em contato com o poder de Deus. Pessoas buscam poder. Pessoas buscam o poder de Deus até em igreja. Eu vou naquela igreja porque lá o poder de Deus está caindo. Eu vou naquela igreja lá porque o Espírito Santo desce com poder. Eu vou naquele lugar porque tem poder de Deus lá, porque a irmã tem uma oração de poder. Eu vou dizer uma coisa: o poder de Deus se revela no Evangelho de Deus. O Evangelho é a proclamação poderosa da natureza divina. Ler, ouvir e aprender o Evangelho de Deus e testemunhar dele é poder de Deus para a sua vida. Toda a beleza do Evangelho está deflagrada em Romanos, e quando eu penso nesse poder de Deus sobre nossas vidas hoje, eu coloco em nós uma pergunta. Nós cremos que quando o Evangelho é anunciado, pessoas podem se converter? Nós cremos que quando o Evangelho é anunciado, cadeias podem se soltar? Nós cremos que quando o Evangelho é anunciado, pessoas tais como Agostinho, que podem estar aqui hoje envolvidas em lascívia, sexo, bebedeira, drogas e muitas outras dificuldades que o pecado nos impõe, e compartilhamos dele. Será que tu crê que o Evangelho possa hoje libertá-lo? Eu creio. Eu creio que a proclamação do Evangelho pode libertar, curar, salvar pessoas aqui hoje. Creio nisso. Creia também. Portanto, e é aí onde começamos o livro, a realidade do Evangelho que nós presenciamos no verso 1, começa da seguinte forma, e eu peço que você possa se estabelecer diante dela. Verso 1 vai dizer assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que Ele, no passado, prometeu por meio de seus profetas nas sagradas Escrituras. Paulo, servo de Cristo. Paulo está escrevendo à igreja em Roma. Essa igreja em Roma não foi plantada por Paulo. Paulo não começa esse trabalho. Ele escreve a essa igreja e ele não foi a ela ainda. Ele deseja conhecer os romanos, mas ele não foi o plantador dessa igreja. Nesse momento aqui, Paulo se estabelece com um nome. Perceba aí: Paulo, servo de Cristo Jesus. Para muitos talvez já seja conhecida, mas vale a pena ressaltar, a palavra que Paulo usa para servo é doulos, que significa literal e totalmente escravo. Paulo abre a compreensão dizendo: eu, Paulo,
escravo de Cristo Jesus. A tradução para servo, infelizmente, não aproxima o significado original, e ela, quando é colocada dessa forma, nos escandaliza. Naquele tempo, você poderia ser conhecido por aquilo que você era, ou por aquilo que você era com alguém. Ou seja, quando você fazia uma carta, você se referenciava a si mesmo, ou você se referenciava a partir de outros. Nesse momento aqui existe algo tremendo. Paulo conhecia aquela sociedade. Ele conhecia, por exemplo, que entre pessoas que não tinham nada, e estas eram, por exemplo, os escravos, que nem eram nada, eram coisas, existiam os escravos que eram de elite. Por incrível que pareça, os escravos do imperador eram extremamente conhecidos e eles pertenciam à alta sociedade. Os escravos do imperador de Roma, eles eram cidadãos de alta patente de sociedade. Paulo aqui se coloca como um escravo do imperador Jesus. Ele não tem referência para si mesmo, mas ele busca a referência de outro. Eu sou Paulo, eu sou escravo de Jesus. Era assim que as cartas de escravos do imperador romano eram escritas. O nome do escravo e escravo de César. Era como se fosse um gozo dizer que olha quem eu sou escravo de César, diretamente lido com César. Paulo está se referenciando aqui como escravo de Cristo Jesus. Ele consegue se orgulhar, e aqui é uma ruptura, sua visão de sociedade é completamente, drasticamente mudada com a sua conversão. Ele compreende a relação de grandeza a partir da relação de proximidade com a servidão a Cristo. Significa que para Paulo ser grande é ser escravo de Jesus. A grandeza nisso, a visão grandiosa que Paulo tem do Evangelho, o resume a um escravo, e com muito prazer, escravo de Jesus. Isso, uma vez eu preguei isso há 8 anos, em um bate-papo de quarta-feira. Eu me lembro que uma das pessoas levou a folha dizendo assim: escravos de Cristo. O pai de uma menina, diácono de uma igreja, ele leu a folha e ficou desesperado. Que lugar é esse que você está indo estudar a Bíblia? Deus nos libertou, Deus nos separou do pecado, hoje somos livres. E esse homem não admitiu que a filha dele voltasse a se sentar para estudar a Bíblia por muito tempo. Ele não admitiu que a filha dele fosse uma escrava de Jesus. Sim, somos escravos se estamos em Jesus. E Paulo vai adiante dizendo algo importante para ele. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, mensageiro, apostolos, mensageiro. Eu sou um escravo de uma mensagem. Os escravos mensageiros eram comuns, porque eram fiéis. Eles sabiam que sua condição de vida dependia da sua fidelidade à mensagem que foi anunciada pelo imperador. Então eles corriam para anunciar a mensagem com toda a fidelidade. Eram capazes de gravar muitos minutos de uma palavra, caso não tivessem a escrito. Os escravos dos imperadores anunciavam o Evangelion, que significa as boas notícias do próprio imperador. Paulo está dizendo: eu sou um escravo, e eu sou um escravo mensageiro. Significa, eu sou fiel à mensagem. Entende o código que ele está passando para aquela sociedade? Ele está dizendo o seguinte: eu sou fiel à mensagem de quem está me enviando. Ele é um escravo mensageiro, ele não é de si mesmo, ele não carrega a sua própria mensagem. O Evangelho de Deus reduz os homens a escravos mensageiros. Qualquer outro tipo de busca que eu ou você tenha aqui essa tarde e noite, ela não pode ser uma busca por Cristo diferente da de Paulo. Ou quando lemos Paulo, reconhecemos que é Escritura, que é Palavra de Deus, e queremos ser como Paulo. E para ser como Paulo eu busco ser um escravo mensageiro. Ou eu não estou buscando Jesus, ou eu não leio Paulo, ou eu desconsidero que Paulo era de Cristo. Mas sim, Paulo era de Cristo. Mas sim, Paulo havia nascido de novo. E sim, Paulo escreveu a Escritura. E Paulo era um mensageiro escravo de Jesus Cristo. Ele dizia, mais à frente, ainda nesse verso, separado para o Evangelho. Eu não sei se você percebe a gravidade do que ele está falando.
Ele está dizendo que o tipo de mensagem a qual ele foi chamado para anunciar precisava de uma separação, uma exclusividade. Ela não poderia ser algo que fosse uma vida vivida com outras coisas, uma vida em compartilhamento de outras coisas. Não, ele era escravo, ele tinha uma mensagem e ele era separado para essa mensagem. O Evangelho, ele nos separa para ele. É muito importante salientar isso. O Evangelho causa divisão. O Evangelho causa separação. O serviço de Paulo necessitava de que ele fosse alguém só para isso, de que ele fosse só para essa causa. O Evangelho nos separa de expectativas sociais, reconhecimentos materiais, reconhecimentos de família, reconhecimentos de qualquer tipo de coisa, reconhecimentos profissionais. O Evangelho nos separa de expectativas que eu e você tínhamos de que seríamos alguma coisa na vida. Você sabe aquelas, né? Sabe quando eu penso que a vida ainda pode acontecer para mim? Sabe quando eu penso em uma faculdade? Sabe quando eu penso em um trabalho? Sabe quando eu penso em casamento? Sabe quando você pensa em todas essas coisas? Sabe quando você pensa em como deveria ser a sua família perfeita? E aí vem o Evangelho e te separa desse sonho. Ué, mas o Evangelho é contra isso tudo? Não. Ele se sobrepõe a isso tudo e exige que isso tudo se submeta a ele. Incrivelmente, a mensagem que salva o mundo é a mensagem que separa o mundo. Jesus disse: vós não sois desse mundo. A mensagem é dura e profunda, e a mensagem é de que o Evangelho, para ser anunciado, precisa ser a única mensagem de alguém. Você compreende isso? Se o Evangelho for a sua mensagem, ele só pode ser a única. Ele não compartilha de outras. Você não tem outra mensagem. Tu se torna a carta viva de Deus. Talvez, se você meditar um pouco e se eu parasse de falar o que eu não vou fazer porque é um sermão, você pensaria seriamente sobre o que acabei de dizer. O Evangelho necessita da tua vida toda, exclusivamente para isso. Não é possível outra demanda, nenhuma, nem aquelas que parecem ser confiáveis e possíveis. Se elas tocarem no Evangelho, ou o Evangelho sai de cena, ou o Evangelho esmaga ela. Sabe o que acontece? Chamamos isso de santificação. Você vai começar a ver que pseudo-cristãos vão dizer uma frase que eu gostaria que você gravasse na sua mente. Eles vão dizer: você é radical. Sabe o que você está fazendo? Você está ficando fanático. Sim, o Evangelho necessita da exclusividade do mensageiro, e você está sendo radicalmente retirado do mundo, ainda que andando por ele, porque o mensageiro anda pelo mundo anunciando a mensagem. Você está sendo arrancado do mundo. Isso vai doer demais. Você vai ver gente crente falando que você está maluco e que o pessoal com que você anda é gente muito louca e que vive só para a igreja, porque era assim que Paulo vivia. E a mensagem do Evangelho, a qual eu vejo muito Paul Washer falando, ele diz uma frase que hoje eu repliquei no Facebook: se você vai caminhar com Jesus Cristo, você vai estar contra todo o mundo e contra a maioria dos evangélicos também. Hoje a mensagem do Evangelho não é a mensagem dos evangélicos, e ela exige chocar os não cristãos. Quem se choca com a entrega? Não salvos. Quem se choca quando você diz: Deus requisita teu casamento, teu namoro, tua profissão, teu tempo, tua vida, teu sangue? Quem se choca com isso? Quem não diz glória a Deus? Quem não diz aleluia? Quem não tem o Espírito de Cristo. Quem tem o Espírito de Cristo diz: aleluia, glória a Deus. Está doendo muito. Vamos, Senhor. Está insuportável, mas o Senhor está comigo. Ser separado para essa mensagem não deveria chocar você, a não ser que você não seja um cristão.
se seus filhos decidirem, ao invés de fazer faculdade, fazer seminário, se seus filhos decidirem ler mais a Bíblia do que gostar de passear com você, se as suas amigas começarem a perguntar por que você deseja estar mais dentro de um culto do que na festa de aniversário delas, se os seus parentes começarem a perguntar por que você não está naquele churrasco às 4 horas da tarde de domingo, se você começar a ser questionado na faculdade ou no trabalho por posturas que são invariavelmente separadas, não se assuste, não se assuste. Isso é a separação do Evangelho. Isso vai acontecer. Isso está acontecendo aqui agora. Isso está questionando famílias, pessoas, cristãos aqui agora. Eu sou um escravo de Cristo. Eu não tenho do que reclamar. Eu não tenho para onde ir senão para o Senhor. Quem foi separado para o Evangelho, preste bem atenção, você acha que você foi separado para o Evangelho? Você acha que você foi separado para o Evangelho? Quem foi separado para o Evangelho não pode exigir mais nada da vida. Eu vou repetir porque talvez seja mais fácil de pensar. Quem foi separado para o Evangelho já tem tudo que precisa para seguir. Mesmo que Deus lhe tire tudo, nada pode ser retirado porque você já tem o que precisa para seguir. O Evangelho, a mensagem. O verso 2 vai falar sobre essa mensagem. Vai dizer assim, que Deus no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Preste atenção, Paulo vai anunciar que essa mensagem, ela é ansiosamente esperada pela raça humana. É a mensagem que quando Adão e Eva estavam arrasados no jardim do Éden, Deus, ao passo que os punia pelo seu pecado, amaldiçoando a terra, dizia assim: mas Eva, da semente do teu ventre nascerá um filho que esmagará a cabeça da serpente. A esperança. O Evangelho foi anunciado ali, vai ter um dos seus, um com carne humana, que vai pisar nas obras de Satanás. Um disso vai acontecer. É aquele momento onde Moisés, já entregando a vida ao término e passando o legado para Josué, ele fala com o povo ainda em Deuteronômio: olha só, Deus enviará um profeta, ouçam ele. Estavam anunciando. Em Isaías 40, verso 9, vai dizer assim: ó Sião, as montanhas de Sião, você que anuncia boas notícias, Evangelho, eis aí está o seu Deus. Olha que magnífico isso. Isaías está vislumbrando o futuro, que viria um rei, que ele acabaria com as obras dos inimigos, toda a destruição da terra seria aplacada, todo o caminho seria aplainado. Paulo está dizendo: olha, a mensagem que eu trago, ela é de muita expectativa para a raça humana. Todos os homens estão esperando o Messias, todos estão esperando esse grande, poderoso e amoroso Deus. Eu estou lhes anunciando, é isso que Paulo está dizendo, uma mensagem muito aguardada. Daí dá para entender por que ele não se sente resumido à escravidão, porque quando ele olha para a mensagem, vocês estão entendendo? Ele olha para a mensagem e ele fala: isso é muito grande, eu estou diante de algo que homens não puderam tocar. Você está essa noite diante de algo que outras pessoas quiseram, mas não puderam. Você está diante de coisas que os incas de 1000 anos atrás queriam ter ouvido. Estamos diante de coisas que muçulmanos não podem ouvir onde estão. Estamos diante da grandeza do anúncio de que a raça humana encontra o seu destino. E estar diante dessa mensagem é não estar passivo diante dessa mensagem. Paulo está entregue a ela. Paulo é um homem com uma só mensagem: o Evangelho. E o verso 3 vai falar assim: diga a palavra, fale alto, este Evangelho
diz respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Sobre o que é o Evangelho? Não. John Stott vai dizer, não é o que é o Evangelho, é quem é o Evangelho. Jesus, o Filho de Deus. O Evangelho não é sobre um monte de histórias, mas é sobre um homem, o Filho de Deus. Paulo está afirmando que Cristo, o Filho, é o Evangelho. Ele está dizendo, é sobre isso. Repare, este Evangelho diz respeito ao quê? Ele não vai dizer respeito a uma série de mensagens que você juntou e descobriu que ao longo da vida fazia sentido. Não, Paulo resume, este Evangelho tem a ver com o Filho de Deus, a semente de Eva, o profeta de Moisés, o Redentor de Sião, o seu aguardado Jesus. E existe uma conclusão muito simples aqui. Se Cristo é o Evangelho, também entendemos que Cristo é Deus. E John Piper vai finalizar dizendo brilhantemente assim: se Cristo é o Evangelho e Cristo é Deus, Deus é o Evangelho, Deus é a boa notícia do livro de Romanos, Deus é a grande notícia do livro de Romanos, Deus é a boa notícia que Deus tem para dar. Isso é maravilhoso. Você quer uma boa notícia hoje? Deus existe. Quer uma boa notícia hoje? Deus enviou seu Filho, Deus com Ele, para nos salvar. Essa é a grande notícia desse domingo, e essa é a grande notícia da segunda-feira também. Essa é a grande notícia que vai fazer com que a terça-feira valha a pena. Essa é a grande notícia que vai fazer com que quarta-feira seja suportável, que quinta-feira seja possível, que sexta-feira seja sustentável, que o sábado, a ansiedade, porque no domingo existe uma boa notícia. Você sabe qual é? Deus. Essa é a notícia de Paulo. E ele vai dizer algo lindo aqui. Ele vai dizer que esse Evangelho a respeito do seu Filho, observe por favor as Escrituras, o qual segundo o que? A carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Eu quero que você observe aqui, existe algo maravilhoso aqui. Ele está dizendo assim, este Filho de Deus, ele tem uma linhagem humana real, ele é filho da descendência da casa de Davi, mas ele também é filho do Espírito Santo. E olha que coisa magnífica. E Paulo vai dizer, eu tenho um testemunho para dar para vocês. Vocês querem ver como ele não é qualquer um? Vocês querem ver? Paulo vai falar o seguinte, que olha aqui o final, ele vai dizer assim no final do verso 4, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Paulo carimba quem é Jesus, porque mortos só são possíveis porque são homens que morreram. Jesus é tão homem que morreu e é tão Deus que ressuscitou. A ressurreição é o testemunho cabal de que esse homem era homem, e a ressurreição é a testemunha cabal de que só Deus pode dar vida a si mesmo. A testemunha que a ressurreição nos dá é de que Jesus é tão homem que pode morrer e tão Deus que pode voltar à vida por si mesmo. Paulo está dizendo, ele uniu os mundos, ele trouxe consigo todas as coisas. Estávamos alienados, estávamos perdidos, ninguém imaginava disso. Imagine quando você faz uma aliança. Eu tenho uma aqui no dedo. Quando você faz uma aliança com alguém, você coloca um anel no dedo dela e eu recebo um anel. É assim que é uma aliança, não é? Sabe como ele pôs a aliança? Ele pôs um corpo humano e selou esse corpo humano e disse, eis a minha aliança com vocês. Eu sou agora humano e eu sou Deus. Aliança perpétua, aliança com sua própria carne, aliança com seu próprio sangue. Deus fez aliança no seu corpo. Deus deu testemunho com a ressurreição de que Jesus Cristo era tão homem quanto Deus. E Ele pagou a dívida dos homens, porque cabe ao homem morrer uma vez e segue daí o juízo.
porque todos os homens pecaram. Jesus não tinha pecado, mas como homem absorveu o pecado dos homens e morreu no lugar de cada um dos que salvou. Essa tarde e noite nós temos uma grande mensagem. Eu vou terminar e falar para você que se você não conhecia o Evangelho, você está diante dele. A aliança de Deus com os homens é feita quando Deus encarna e em figura humana morre como homem e volta como Deus e perdoa aos homens que lhe pedirem perdão essa noite. Somos escravos de uma só mensagem. É uma mensagem que tem um poder tão grande que é capaz de ressuscitar mortos. Você está ouvindo isso? Essa mensagem é tão magnífica que é capaz de que, ao ouvir a mensagem, um morto ressuscite. Lázaro, vem para fora. Maria, Marta, não foi assim que Jesus disse? Quem crê em mim, ainda que morra, um dia ele vai falar isso para mim. E um dia eu vou estar naquele túmulo e ele vai dizer: André, vem para fora, e eu vou estar diante dele. E eu vou estar olhando para ele como homem e Deus, como eu espero vê-lo, como eu desejaria vê-lo hoje aqui, como eu quero vê-lo. E eu peço a você que nesse momento comece a pensar seriamente se de fato é alguém separado para a mensagem do Evangelho, se de fato é alguém que está radicalmente escravizado a Jesus Cristo, se é alguém que ainda busca qualquer coisa que seja humana, qualquer tipo de conforto, preservação, ou qualquer coisa que faça com que você, ao invés de pregar, fique parado. A ira de Deus está vindo, a raça humana vai ser destruída, a não ser que ela venha na direção desse rei. Arrependa-se, pois a mensagem anuncia que esse rei e homem Deus está retornando para tomar seu reino. Ele mesmo comprou esse reino com seu próprio sangue. Talvez você pense assim: eu não quero ser tão radical. Se você for cristão, você vai ser radical pelo simples fato que estamos falando de que o rei morreu nu numa cruz, espancado, esmagado diante dos homens. Se isso não é radical, eu não sei mais o que é radical. Se o Deus a quem seguimos se submeteu a tal coisa, por que nós estamos poupando nossa vida? Não se importe com a pressão que você tem recebido. Não se importe com nada que as pessoas estão dizendo com relação à sua vida. Se você é um escravo de Cristo, permaneça escravo de Cristo. Nenhum escravo de Cristo vai se submeter à pressão humana e dizer que é agradável ficar parado. Essa noite eu tenho um anúncio final para você. O rei está voltando. O rei está voltando. E ele vai vindicar o seu reino. Ele vai tomar o seu reino para si. E ele vai passar a fio de espada todo aquele que não se converter. Todo aquele que não se submeter à mensagem de Jesus será morto, esmagado de uma maneira mais brutal do que qualquer filme que você já viu. Mas ao mesmo tempo ele oferta hoje a salvação. Ele oferta a redenção. Ele oferta o perdão de pecados e a justificação. Eu te conclamo hoje ao Evangelho, a separação e a viver só uma mensagem e proclamá-la. Tenho certeza que o Espírito de Deus está agindo em você essa noite. Tenho certeza que você está sendo questionado quanto ao seu fazer e quanto a tudo que tem preservado para si mesmo. Se o Senhor te chamou, não ouça mais ninguém. Se o Senhor te chamou, não espere mais nada. Não espere por ninguém. Faça como Paulo. Não quis ouvir homem algum. Se Deus o chamou, ele foi. Seja escravo de uma só mensagem. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito que ressuscita mortos, o Espírito que traz à vida os mortos, Senhor, eu peço que se existem homens e mulheres essa noite, sendo chamados ao Evangelho, a total separação e morte, que venham, que qualquer um que quiser essa noite perder a sua vida vai encontrá-la, não agora,
mas na redenção. O Senhor está aqui, cobrando de nós uma atitude, uma reação quanto à mensagem proclamada de que o Rei está voltando. Existem pessoas aqui que certamente estão desesperadas, porque querem segurar a sua vida e vivê-la como desejam. Essa noite, Senhor, eu me submeto. Eu não me submeto à minha homilha ou à minha oratória. Essa noite eu me submeto a uma mensagem que está pulsando no meu coração. Uma mensagem que talvez esteja pulsando no coração do meu irmão. Uma mensagem que está dominando pessoas essa noite. Uma mensagem que está fazendo com que pessoas se ajoelhem, com que pessoas se dobrem diante da presença do único e digno Senhor. O Rei está voltando, está vindicando o seu reino e seus súditos. Ah, Deus, separa homens aqui hoje que não temam nada. Separa homens e mulheres aqui que não tenham mais nenhuma expectativa quanto a este mundo. Pai, eu te peço, converte pessoas aqui, Pai. Pessoas aprisionadas por um tipo de vida mesquinha, religiosa, vergonhosa, achando-se santos. Senhor, tem misericórdia. Que a mensagem do Evangelho venha hoje como espada cortante, penetrando juntas, medula, separando, mostrando o pecado, envergonhando o pecador, ofertando salvação. Existe salvação aqui hoje. Existe salvação. Ouça pecador, existe salvação essa noite. O Rei oferece um indulto, o Rei oferece um escape. Ele anuncia o retorno, a aniquilação, a destruição, mas o Rei anuncia também com sua boa vontade que os pecadores venham e peçam perdão, se submetam. Deus, Pai de toda misericórdia, não me permita voltar e nem retroceder na minha vida, e não permita que aqueles que aqui estão orando também retrocedam a qualquer limite que Deus os impôs. Senhor, nos manda para o campo, nos manda para aquele lugar que não tem evangelho, nos mostra, Senhor, nos mostra o lugar mais perigoso, o lugar que ninguém quer ir, Senhor, nos mostra o lugar que ninguém pisou, ninguém quer porque vai morrer, Senhor, nos leva, divide essa igreja em 20, se o Senhor quiser, mas envia teu povo. Oh Deus, como ouvirão se não há quem pregue? Em nome de Jesus, Pai, que os missionários se dobrem ao chamado irresistível de Deus. O Rei está voltando. Maranata, vem Jesus, vem. Amém. Eu espero que o Senhor tenha feito aquilo que o Senhor costuma fazer quando o Evangelho, que é poder, é anunciado. Eu te convido a uma comunhão conosco, mas antes eu vou te fazer um convite. Após a oração final, fale com Cristo. A minha posição daqui, olhando, é perceptível, pessoas chorando, pessoas quebrantadas, mas é com o Senhor que você está tendo que acertar as contas essa noite. O Senhor está lhe cobrando algo, Ele está lhe cobrando algo. E ainda não é a cobrança dos talentos, você se lembra? Não é essa ainda. Mas existe cobrança sendo feita essa noite, e ela é seríssima. Vamos orar juntos, ser convidado depois à comunhão que temos lá naquela outra sala, e um convite à última oração. Bom Deus, segundo a tua bondade e misericórdia, tu, Pai das luzes, eterno, perfeito, imortal,
invisível, real, majestoso, conselheiro, Deus forte. Diante de Ti nos colocamos essa noite, extremamente perturbados com o anúncio do Evangelho, pedindo ao Senhor que diante dessa bomba relógio que a humanidade está em contagem regressiva, o Senhor nos permita pregar e nos separar para essa mensagem. Separa-nos, Senhor, para a mensagem do Evangelho. Separa-nos, Senhor, esta semana para a mensagem ser proclamada. Senhor, que essa mensagem de hoje seja confrontante para uma vida. Que o Espírito de Cristo esteja envolvendo cada um de nós, repensando a vida inteira, repensando cada vez que desperdiçou o tempo diante da TV, da internet, brincando de cristianismo, enquanto o Rei está voltando. Senhor, nos envia. Me envia, Senhor. Envia-me a mim. Envia pessoas que estão dizendo também, Senhor, envia-me. Separa-me. Eu ouvi o chamado do Evangelho. Existem pessoas falando com o Senhor, o Espírito de Cristo está aqui. Existem pessoas sendo separadas para o Evangelho. Ó Senhor, não permita que haja nenhum retrocesso. Pelo contrário, que hoje tenha sido uma faca no peito de muita gente aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Nos ajude a respondermos ao Evangelho de modo apropriado, de modo digno do Evangelho. Que essa semana seja uma semana de uma virada, de uma guinada na nossa vida. Louvamos em nome de Jesus. Amém e amém.